Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais esse domingo, 11º domingo do tempo comum. E hoje o texto que vamos meditar está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36 ao 10 e o versículo 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam cansados e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pediu, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, hoje nós vemos o Evangelho onde o Senhor, Ele se compadece dessa multidão. Mas um pouquinho, os versículos atrás o Senhor, Ele caminhava com essa multidão ao seu lado e curava vários doentes. Então Ele conhecia essa multidão que Ele andava. Só que como o Senhor olhou para aquela multidão e se compadeceu, Ele teve misericórdia, Ele teve piedade daquele povo que caminhava com Ele. Só que talvez a gente vá pensar que o Senhor olhou para eles pelo cansaço físico deles. Não. O Senhor estava olhando pelo espiritual, estava olhando para o espírito deles, como aquelas pessoas estavam sedentas de Deus. Tanto que ele vai falar no versículo 37, a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Por quê, meus irmãos? Trazendo um pouco para o dia de hoje, na nossa realidade, nós temos tempo para tudo hoje na vida. Tiramos tempo para tudo, menos para ir rezar. Talvez a nossa frieza espiritual ela só vai aumentando com os nossos compromissos que temos no dia a dia. E aí, quando o Senhor fala que pede os apóstolos para rezarem, orarem, para que venham mais trabalhadores para essa messe, o Senhor quer pedindo pessoas para evangelizar essas pessoas, porque ele olhava para essas pessoas com um olhar de tristeza, porque elas estavam, como diz a palavra, estavam com ovelha sem pastor. O espírito estava fraco, a espiritualidade estava muito fraca dessas pessoas, a fé estava enfraquecendo, como o dia de hoje nós vemos a nossa fé só enfraquecendo. E aí ele vai chamar os 12 discípulos e vai dar autoridade para curar, para expulsar demônios. Irmãos, aqui está o nome dos 12 discípulos que foram chamados. Mas eu incluo eu e você nessa história também. Nós somos chamados a evangelizar. Não só os apóstolos, os 12 apóstolos, mas nós somos chamados, o Senhor fala que tem que aumentar a messe. E cada vez mais o Senhor vai chamando, se nós somos batizados, nós somos chamados a evangelizar a toda criatura. E o Senhor vai falar que é para ir primeiro naqueles que estão doentes espiritualmente e talvez também doentes fisicamente. Porque a doença talvez física vai curar a espiritual. Se a gente for parar para pensar em várias coisas que o Senhor fez, Ele curou o corpo, mas com intenção de curar o espírito. E no final desse evangelho ele vai dizer para nós, de graça recebestes e graça deveis dar. Meus irmãos, hoje as pessoas estão fazendo curas em nome de Jesus, entre aspas,
cobrando, querendo evangelizar, cobrando. Se você dá com a mão, a outra não precisa saber, a palavra de Deus vai nos dizer. Mas hoje a gente quer dar com a mão e quer que as pessoas vejam o que a gente está dando. Então, se os discípulos receberam a graça de Deus, eles têm também que repassar à frente. E ele fala aqui, ó, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, temos que evangelizar, temos que ganhar essas almas para Jesus Cristo. E talvez a gente olhe muito para o físico, esquecemos do espiritual. Temos que trabalhar o espírito. O espírito tem que estar forte, porque a nossa carne já é fraca, como diz São Paulo. A nossa carne já é fraca. Temos que robustecer esse Espírito Santo de Deus. E como fazer isso? Através de oração, joelho no chão, rezando todos os dias, pedindo a graça de Deus e evangelizando. Mostrando esse amor do Senhor para cada um. Então que possamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também com os apóstolos, a evangelizar sem cessar. E repito a frase que foi falada nesses últimos versículos: de graça recebestes, de graças deveis dar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se inscreva no nosso canal, para que mais e mais pessoas possam ser evangelizados e evangelizar através desse canal.